Fala pessoal, eu sou Camila Morelli, estou aqui em mais um episódio do Movimento Cast, trazendo hoje um convidado super especial para falar sobre um tema de interesse a todos, tanto paciente quanto você profissional da saúde. Hoje teremos o Dr. Alexandre, neurologista, que vai conversar um pouco conosco sobre enxaqueca e dor de cabeça. E quem estará comigo, além do Alexandre, é o nosso host. Oi, sou José Geraldo Morelli e o Alexandre Venturi, do neurologista. Nós vamos conversar muito sobre uma das maiores afecções que nós temos no mundo atual. A enxaqueca e as suas variações e os seus tratamentos. Alexandre, muito obrigado pela presença. Valeu, gente. Acho que a gente vai conseguir discutir e trazer informações muito pertinentes para todo mundo. Cara, o bom é que quando você é chamado de super convidado, se você não fizer um bom trabalho, ferrou, né? Não, mas eu já chamei de super convidado porque eu sei. Entendi. É só para jogar a responsa. A ideia é para aumentar a tua responsabilidade mesmo. Não, beleza. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Venturi, eu sou neurologista. Eu me especializei em algumas áreas da neurologia, mas as que hoje eu mais atuo são principalmente as áreas relacionadas a dores crônicas. Eu sou professor associado da Santa Casa de São Paulo e, se você ainda não me conhece, eu vou te convidar até para conhecer o meu Instagram, que é @alexandre.venturi, se você quiser saber um pouquinho mais, principalmente de dor de cabeça, que é o tema desse podcast aqui. Eu queria fazer um adendo, gente, que eu acho que as pessoas também, muitas não sabem, que o médico que trabalha com dor de cabeça é um cefaliatra. Me corrija se eu estiver errado. Isso. É uma subespecialidade da neurologia. Aí você está errado. Que bom. Sabe qual é o problema? A cefaliatria, de fato, é o cara que trabalha com dor de cabeça. Só que no Brasil tem algumas regras que você tem que respeitar para chamar de subespecialidade. E no Brasil a cefaliatria não é reconhecida como especialidade nem como área de atuação. Então, assim, você até pode bater no peito e falar que você é cefaliatra, mas não existe do ponto de vista formal, Exato, isso? Exatamente. Legal. Realmente eu não sabia disso. Pois é. Mas aí eu já quero, então, engatar uma outra pergunta. Alexandre, uma pessoa que tem dores de cabeça ou enxaqueca, a melhor opção é neurologista para médico? Ou existe outra especialidade médica que possa atuar também a fundo? Vamos lá, A melhor resposta para isso vai depender de qual é a frequência quando a gente fala de dor de cabeça. Se eu olhar para a população, 90% das pessoas vivas nesse planeta tiveram dor de cabeça alguma vez na vida. 70% delas tiveram no último ano. E 15 a 20% dessas pessoas têm enxaqueca, por exemplo. Tá. Qual que é o problema se eu falar que tem que ser um neurologista? Nem tem neurologista para todo mundo. Não existe. Nenhum país do planeta Terra não existe. Quando você fala de doenças comuns, médicos generalistas têm que ser capazes de lidar. Ponto. Isso é um fato. Lógico que se você estiver querendo falar quem que é o cara que mais estuda isso, quem que é o cara que mais se dedica nesse estudo e se debruça para poder entender as variações, casos graves, casos leves, tá bom, beleza, é o neurologista. Tem muita gente que faz, principalmente pela anestesiologia, faz dor crônica. E eles aprendem também sobre cefaleias. Só que eles têm uma visão um pouco mais restrita, geralmente aquelas que são as mais comuns. Então, eles não costumam ver todas. Mas quantas cefaleias podem existir? Não dá para ter tanta assim. Não, só tem mais de 200. Então, como tem só um pouquinho assim, né? A gente acaba dizendo que, mesmo na dor crônica, dor de cabeça é um capítulo completamente à parte. Você não tem 200 formas de dor lombar, você não tem 200 formas de dor cervical. Do cotovelo, cervical. Nossa, não são tem. Muitos tipos. Exato. Eu não tinha ideia que era tantas classificações assim. E detalhe, né? Eu tô falando 200, mas é mais de 200. Isso das classificadas. E tem as não classificadas. Eu já li em algum local que eram próximo a 300 tipos de cefaleia. Cada ano que sai uma nova classificação, esse número ele vai aumentando, tá? E vai continuar assim. Só também, acho que é importante deixar claro. Gente, para quem está ouvindo, você que é leigo, cefaleia é a mesma coisa que dor de cabeça. Cefaleia é um jeito chique que a gente gosta de usar para falar dor de cabeça. Porque aí a gente se sente mais inteligente, entendeu? Falando cefaleia, é bonito. Alexandre, aproveitando o ensejo,
porque a gente já entrou no assunto cefaleia. Fala um pouco, por favor, caracteriza principalmente a enxaqueca do ponto de vista diagnóstico, tratamento, ou seja, discorre um pouquinho sobre o que é a enxaqueca, né? Ela é diferente da dor de cabeça? Porque acho que começa por aí, né? A diferença. Não, eu só estou chamando a atenção disso porque a gente sabe que tem muito diagnóstico errado de enxaqueca no cotidiano. Então acho que vale a pena dar uma destrinchada e falar o que é essa dita cuja da enxaqueca. Tá, vamos tentar então separar primeiro o que é uma dor de cabeça e o que é uma enxaqueca. Acho que isso é o mais justo, né? Dor de cabeça, para começo de conversa, não é doença. Dor de cabeça é sintoma, beleza? Então, você pode ter dengue e ter dor de cabeça. Você pode ter um tumor cerebral e ter dor de cabeça. Não importa quão forte ou quão fraca seja essa dor de cabeça, não é a intensidade que define qual é a causa, qual é a doença que está gerando aquilo. E você pode ter doenças que um dos sintomas dela é a dor de cabeça, ou você pode ter doenças que o sintoma principal é a dor de cabeça. E aí, essas cujo sintoma principal é a dor de cabeça, a gente vai chamar de cefaleias primárias, que são doenças genéticas, cuja manifestação, ou seja, o sintoma que a pessoa queixa, primeiro sintoma, o mais característico, é dor de cabeça. Beleza. Aquelas que são causadas por outras doenças, tipo um tumor na cabeça, dengue, o que seja, meningite ou qualquer outra, essas a gente chama de secundárias. Beleza. Quando você tem uma dor de cabeça que é primária, a gente está falando aqui basicamente de doenças genéticas que se manifestam com dores de cabeça de tempos em tempos, tá? A enxaqueca é uma dessas dores de cabeça que a gente chama de primárias. Por quê? Porque o grande sintoma dela é dor de cabeça. É o único? Não. Mas ela tem uma dor de cabeça clássica, bastante característica, que é uma dor de cabeça que geralmente, na maioria das pessoas, na forma clássica, vai ser metade da cabeça, pulsátil, associada com sensibilidade para luz e para barulho, que piora quando você faz um esforço físico, que geralmente tem algum grau de náusea ou vômito, e que tem uma intensidade de moderada a grave. Essas são as características da dor de cabeça da enxaqueca, classicamente falando. Por quê? Quando você tem esse quadro de dor típico, você também pode ter dores atípicas. Então, a pessoa com enxaqueca, ela tem crises com essas características, e ela tem dores mais fraquinhas, que também são crises, mas que as pessoas geralmente não vão chamar de crise ou não vão associar que realmente são episódios de enxaqueca. Ah, então eu falaria assim, ela tem uma crise, só a crise chama enxaqueca, o restante que ela tem é dor de cabeça, não? Não, porque toda... A intensidade é menor, Exato. mas a enxaqueca sempre. Exato, porque a doença que está gerando aquela dor... do contexto da doença. Exato. O único motivo daquela pessoa estar tendo dor de cabeça é que ela tem uma doença genética chamada enxaqueca. De vez em quando ela vai ter crises intensas, que tem as características típicas da enxaqueca, e de vez em quando ela vai ter crises frustras mais leves, não tão intensas, e que às vezes ela vai falar, deve ser outra coisa, mas não. Na verdade, muito provavelmente é enxaqueca. Tanto que a gente, quando faz o diagnóstico, a gente obrigatoriamente pensa o seguinte, essa pessoa tem que ter pelo menos 5 crises clássicas na vida. 5 crises típicas seria o termo mais correto. Ah, por que típica e não clássica? Porque um dos outros sintomas da enxaqueca que não tem nada a ver com dor de cabeça, que pode afetar mais ou menos 15 a 20% das pessoas que têm enxaqueca, a gente chama de aura, que basicamente são brilhos, borrões, linhas em zigue-zague, alterações de visão que aparecem um pouco antes da dor de cabeça começar. Essas alterações, elas são mais frustras. Então, ela começa e, geralmente, quando ela termina, a dor está começando. Então, ela vem antes da dor. Entendi. Esse modelo de enxaqueca e aura, a gente vai chamar de enxaqueca com aura. Olha só como a neurologia é difícil, viu? Não é tanto Até assim. Parece que é simples assim. É muito mais simples do que as pessoas acham. Essa aura? Então, gente, deixa eu falar. Nós temos um neurologista especialista em enxaqueca, nós temos um fisioterapeuta que trata enxaqueca e nós temos uma paciente que tem enxaqueca aqui. Entendi. Nesse podcast. Vulgo consulta grátis, tá ligado? Eu estou tendo uma consulta aqui. Não, mas é muito engraçado isso porque eu não sabia que eu tinha enxaqueca, Tá. né?
o Zé sempre, por ser marido, isso é uma enxaqueca. Eu falava, não, isso é uma dorzinha de cabeça. Eu sou a pessoa que sempre tem dor de cabeça. Sempre. E você achava que era normal É dor de cabeça, exatamente. É dor de cabeça. Tenho só uma dorzinha de cabeça. Tanto é que ele toma um remédio, eu não preciso. Se você tivesse só uma dorzinha no rim, você ia achar normal? Ah, mas é que assim... porque entendeu? O rim é muito mais importante que a cabeça. A cabeça você tem uma, o rim você tem duas. A dor é muito diferente. Transplante renal dá pra fazer, transplante de cérebro ainda não. Tá vendo, gente? Ó, ouviu a bronca do doutor? É isso. É isso. É a vingança do marido. Meu Deus e aí, do céu. E gravado, ó, não foi combinado. E foi assim até que ela tivesse aquele primeiro episódio. E sempre foi assim, exatamente. Aquele episódio... Ele acabou de descrever, gente, um episódio clássico de dor, da dor de cabeça da enxaqueca. Isso. Até então, a Camila nunca tinha tido o episódio clássico eu sempre tive... Todas, a forma leve. Na semana eu tenho 2, 3 vezes eu tenho dor de cabeça. Da Lodínia, principalmente da Lodínia, na hora que ela ia amarrar o cabelo, olha... Eu tô pegando aqui no meu cabelo. Você sente a raiz do cabelo mexer, né? É ruim demais. Sempre. E ficava por isso mesmo. Até que ela teve, umas 3 semanas atrás, um mês atrás, um episódio clássico que o doutor Alexandre acabou de descrever. Porque eu acho que eles ficam torcendo, entendeu? A gente fica assim, eu não tenho enxaqueca, eu só tenho uma dor de cabeça. E aí eles torceram e veio o negócio, e veio tudo que você falou. Mas começou com uma cegueira de um lado até. Eu falei, nossa, parece que apagou, passou, voltou a visão, a cabeça Ela falava arrebentou. De um borrão. Nós estávamos no estúdio, ela falava de um borrão, até porque tinha várias pessoas ali. Camila, será que não houve descolamento de retina? Porque foi muito abrupto, assim. E daqui a pouco, o borrão sumiu e aí veio a dor de cabeça, veio a cefaleia propriamente dita. Exato. Pra você ter ideia que esse é um erro muito comum, as pessoas não percebem. Eu vou dar uma aula num congresso daqui a 2 dias e o tema da minha aula é esse erro diagnóstico. Era pra ser aula de epidemiologia, só que epidemia é chato pra cacete. Então a minha aula virou aula de vou provar que a estatística está errada. Então é basicamente eu ali 20 minutos tentando provar que esquece a porcaria da estatística. Porque você olha e fala assim, quantas pessoas no mundo têm enxaqueca? Mais ou menos 1.160 bilhões, se não me engano. Eu ouvi outros dias 1 bilhão de pessoas com enxaqueca. Mas deve ser muito mais. Ponto. Esse é o meu ponto. Porque eu até um mês atrás Esse 1 bilhão, 160 milhões que você está colocando... Com diagnóstico fechado. Diagnóstico fechado? Exato. Então, com certeza é mais. Pode dobrar isso. Exatamente. Quase. Com certeza isso aí, se você considera por volta de uns 15% mais ou menos da população mundial, tá? O grande problema e isso ficou muito claro nos últimos 10 anos, porque até então o diagnóstico de enxaqueca ele ainda é um diagnóstico 100% clínico. Só que nos últimos anos, o que a gente foi vendo? Que surgiram novos tratamentos. E esses tratamentos, eles surgiram muito baseados no que a gente descobriu do funcionamento da doença. Então, por exemplo, a gente descobriu uma substância chamada CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. E esse peptídeo, ele é liberado até na corrente sanguínea da pessoa que tem enxaqueca durante essas crises. E a gente começou a ver que tem pessoas que começam a responder a tratamentos que reduzem esse peptídeo, só que elas têm formas de dor que não necessariamente eram aquelas formas típicas da enxaqueca. Tem gente que, por exemplo, não tem dor de cabeça e tem só dor no pescoço. Só que o tratamento que é específico para enxaqueca tira a dor no pescoço dela. Exato. Assim como tem pessoas que têm dor na face... Ou seja, a dor do pescoço é uma manifestação da doença. Exatamente. É um sintoma da doença. Por isso que eu falei que a gente não pode dizer que enxaqueca é dor de cabeça. Porque ela pode causar dor na cabeça, pode causar dor no pescoço. Tem formas atípicas que a gente chama de enxaqueca facial, onde a pessoa tem dor na face. A alodínia mesmo. Às vezes alodínia. Eu não tenho nada e eu só sinto uma sensibilidade no fio do cabelo. Exato. A alodínia, para quem não sabe o que é uma sensação bem desagradável que acontece, onde um toque que não deveria ser doloroso, ele passa a ser sentido como dor. Então você encosta aqui na região, por exemplo, do couro cabeludo, e esse toque ele incomoda, ele é meio doloroso. Se você mexe, você sente a raizinha do fio de cabelo assim, virando de um lado para o outro. É um negócio bem ruim, principalmente para uma mulher que geralmente pode estar usando uma tiara, um prendedor de cabelo, alguma coisa assim. Então é bem desagradável.
E é um sintoma que a gente chama de manifestação central, ou seja, ele indica que o cérebro, vamos chamar dessa forma, ele está hipersensível. Então já é algo que acontece não numa forma episódica de enxaqueca, numa forma leve, já é uma forma que acontece crônica, quando a pessoa está cronificando. E até então a gente chamava de enxaqueca crônica aquelas pessoas que tinham enxaqueca e tinham dores de cabeça, não necessariamente típicas, mais de 15 dias por mês. E aí, a gente obrigatoriamente colocava que essas pessoas precisariam ter pelo menos 8 episódios por mês de dor típica. Com o tempo, isso foi mudando. Então, agora a gente já fala assim, não precisa mais ser 8 episódios por mês de dor típica. Ou ela tem que ter pelo menos 8 episódios de dor típica, ou pelo menos 8 episódios que aliviam com medicações que só seria esperado que aliviassem um caso de enxaqueca, por exemplo. Entendi. Já que as outras dores não seria esperado que essas medicações funcionassem. Pior do que isso, 2019, se não me engano, lançou um trabalho que falou o seguinte, tá bom, o que a gente chama de enxaqueca crônica? A gente chama aquela enxaqueca que tem mais de 15 dias de dor por mês. Beleza. Por quê? Não sabemos. Eu tenho uma dúvida já há muito tempo. Existe a enxaqueca aguda? Eu ia perguntar, porque pois é. Assim... Ou seja, há possibilidade de você fechar um diagnóstico de forma aguda? Não. O grande ponto uma coisa é a doença, você chamar que ela é uma doença crônica, enxaqueca é uma doença crônica por si só que é uma doença crônica que aparece de forma episódica. Ou seja, ela aparece, você tem uma crise, você fica um tempo sem, vem outra crise. Quando esses episódios eles começam a se tornar cada vez mais próximos e podem chegar até a dor diária, esse processo é chamado de cronificação. E aí a gente chama de enxaqueca crônica aquela cujos episódios estão se tornando muito próximos e perdem essa característica aguda. Tá. Eles viram uma coisa quase uma coisa só. Exato. É aquela pessoa que está constantemente com aquele incômodo, com aquela dor. E até então era aquela pessoa que tinha, pra gente falar esse termo, ela teria que ter pelo menos 15 dias de dor por mês. Só que, o que foi interessante? Da onde veio esse número 15? Esse número 15 ele foi meio arbitrário. Basicamente, você imagina que foi um conjunto de pessoas que estudam essa doença, elas sentaram, falando de um jeito bem tosco, é como se tivessem levantado a mão e falou, quem acha que tem que ser 15? É isso. Não foi baseado em evidência científica, não tem um trabalho que falou que 15 é era o número... Exato. Por que 15 não 20? Ou por que não 6? Até que em 2019 surge um trabalho mostrando que, sinceramente, a única diferença entre quem tem 8 dias de dor e quem tem 15 ou mais são os dias de dor, porque a taxa de desenvolvimento de depressão, ansiedade, disfunções cognitivas é a mesma. Então hoje, na verdade, a gente já sabe que se você considerar 8 dias de dor, tá? Isso muito provavelmente já é uma enxaqueca crônica. Isso por enquanto, porque daqui a pouco alguém faz um trabalho mostrando que são 6, por exemplo. Mas se você fizer uma continha bem simples aqui, se você pegar esses 8 dias de dor versus o 15, o número de pessoas com enxaqueca crônica, ele dobra. Então, de enxaqueca crônica, que é mais ou menos algo em torno de 3 a 5%, sobe para mais de 10%. Dependendo do país que você tiver ali. E esse corte de 8 ou 15, numa escala de dor, de 0 a 10... Isso que eu encontrei na internet, Ela quer Oi, participar, Siri. gente. Numa escala de 0 a 10 de dor, precisa ter uma pontuação ou não? Pode ser uma dorzinha dentro desses 8. Se você umas pensar duas que você episódios tem de 2, 3 pontos, uma de 10, uma de 6, pode variar. Pode. E quanto mais cronificada, mais ela vai variar e ela vai perdendo as características mais típicas. Isso é bem caracterizado quando você... Tanto que antes de usar o nome enxaqueca crônica, o termo era enxaqueca transformada. Porque ela tinha aquelas características bem clássicas e ela ia perdendo essas características e ficando uma massa meio amorfa que lembra muito o que a gente chamava antigamente de cefaleia tensional. Tanto que até hoje você vê profissionais dando diagnóstico de um negócio que não existe. De enxaqueca tensional. Exatamente. Que são duas doenças diferentes. A grande maioria das pessoas que recebem esse diagnóstico de enxaqueca tensional, elas têm, na verdade, enxaqueca crônica. Ponto. Só que dado por um profissional que não é capacitado. Sim.
E aí é o grande problema, porque... Porque, desculpa só te interromper, é porque esse indivíduo tende a ficar com aquela manifestação daquela dorzinha bilateral, né? É uma dor de uma intensidade menor, que parece ser uma cefaleia tipo tensão, Exato. mas é o período em que ele está enxaquecoso, ele está crônico, mas ele está fora da crise. E ele tem aquela, vamos chamar assim, aquela dorzinha de base, né? Aquela que fica. Exato. Quando a pessoa entra nessa fase crônica mesmo, é até difícil falar o que é uma crise e o que não é. Porque ela tem dor diária. Você não consegue mais separar. Porque uma crise mesmo, ela é dividida em 4 fases. A gente tem, dessas 4, 3 fases são não dolorosas. Então a gente tem o pródromo, que é a primeira fase, que geralmente começa 1, 2 dias antes da dor de cabeça, onde a pessoa já pode começar a ter alteração de sono, picos de sonolência ou insônia. Ela começa a fazer xixi, então ela tem desregulação hídrica, pode ter alterações de temperatura, então ela se sente com mais calor ou com mais frio, por exemplo. Ela pode começar a ter dificuldade de concentração. Que doido isso, Então, olha, gente. eu ia falar, olha que Sintoma. interessante e que não é percebido esses sintomas. Não. Ou de repente Pra até maioria, podem não. ser, mas não vão ligar, não vão associar à própria enxaqueca. A pessoa acha que ela tá ficando muito doida. Porque ela vai no médico, ela fala isso, o sujeito olha com aquela cara de... hã? Entendeu? E é muito comum. Tanto que quando a pessoa descobre que existe um pródromo, é até um alívio, porque ela pensa assim, meu Deus, eu não tô maluco. Louca. Tem muita gente, por exemplo, que recebe diagnóstico errado de TDAH, porque imagina, ela tem dor todo dia, então ou ela tá tendo dor, ou ela tá tendo pródromo, ou ela tá tendo o que vem depois da dor, que é o pós-dromo, que é tipo uma ressaca. Sabe quando passa aquela fase mais aguda da dor e você fica meio letárgico, meio pra baixo? Meu, teu cérebro também não tá funcionando direito ali. Você não consegue raciocinar direito, você não consegue pensar direito, você não consegue fazer cálculo direito, você não funciona bem. Aí você vai fazer um monte de teste que vão medir o seu desempenho cognitivo, é óbvio que vai estar lá embaixo. Mesmo. Pegando esse gancho, e eu até acho legal você esclarecer, Alexandre, porque você acabou de falar, o teu cérebro não está funcionando direito. E eu gosto muito de uma fala sua, né? Que está nas redes sociais dele, gente. Segue que ele é fantástico nas redes sociais. Eu adoro. Bullying é de graça. Que você fala sobre que a enxaqueca é uma doença do cérebro. Exato. Né? É o cérebro disfuncional. Coloca isso em pratos limpos, faz favor. A gente falou que enxaqueca faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de cefaleias primárias, ou seja, dores de cabeça de origem genética, beleza? Só que como que ela causa a dor? Eu acho que esse é o grande ponto. A pessoa que nasce com enxaqueca, ela não nasce tendo as dores e nem as crises, mas ela nasce já com a mutação genética. Meu Essa Deus, mutação... você tá falando genético e eu tô, mas genético como assim? Ela nasce? Então 120 genes diferentes já bem mapeados e vários outros mal mapeados. Entendi agora. É uma 120? doença genética mesmo, Sim. não é? E aí que tá um ponto, porque se eu tenho 120 genes, tu imagina que a sua enxaqueca é diferente da minha. Sim. Porque eu tenho enxaqueca, mas sim. provavelmente as nossas são diferentes. Eu, por exemplo, não tenho aura. Minha mãe tem aura. Minha mãe descobriu o que era aura vendo um story meu. É sério. Meu pai não tem enxaqueca, então provavelmente diluiu um pouco daquela carga genética e eu não ganhei a manifestação de aura. Beleza. Só que tem pessoas, por exemplo, que têm crise de enxaqueca e não tem dor unilateral. A dor é bilateral e isso não necessariamente depende do processo de cronificação. Tá. 60% das pessoas têm dor de um lado só. É a maioria. Por isso que a gente diz que enxaqueca, a dor é tipicamente de um lado só. Só que 60% é quase metade. Então, 40% tem dor dos dois lados. Então, falar que é obrigatoriamente de um lado só é uma baita, não é mentira. Ah, eu posso ter náusea? Posso. Só que todo mundo tem náusea? Não. Mais ou menos, uns 50% das pessoas têm náusea. Uns 30% vão ter vômitos. E 15% tem diarreia. Nossa, Percebe como é muito variável? Muito. E essa variação até mesmo dos sintomas está tudo relacionado à genética. Exato. A diferença da genética do indivíduo. Porque o que a genética ela vai te trazer? Uma suscetibilidade. Então você vai ter uma fragilidade que vai te predispor a ter essa doença. Ponto.
Uma vez que você tem essa fragilidade, você depende de fatores ambientais que podem ser externos a você, que podem ter a ver com estresse, por exemplo, mas que podem ser internos a você também. Como que um fator ambiental pode ser interno a mim? Chama menstruação, o mais famoso deles. Então, as suas oscilações... Genial, né? Obrigado. As suas oscilações hormonais... Vai ficar um corte perfeito esse. Elas vão predispor também a crises, por exemplo, no período menstrual. Mas é toda mulher que tem crise no período menstrual? Não. As que têm enxaqueca, 60% tem. Ou seja, 40% não. E o que define se ela vai ter ou não? O grau de suscetibilidade genética. Em outras palavras, cada pessoa que tem a carga genética para ter enxaqueca vai ter um risco maior ou menor. A partir desse risco, ela ainda vai ter variações dependendo da carga genética. Então, algumas pessoas vão ser mais suscetíveis a algumas características, outras vão ser menos suscetíveis àquilo. De modo geral, a grande característica da enxaqueca é essa suscetibilidade genética que torna o cérebro sensível a estímulos. É como se eu tivesse um cérebro que ele não consegue aguentar a paulada do planeta onde ele está inserido. E esses estímulos podem ser externos, como luz, barulho, cheiro, daí a sensibilidade, por exemplo, como podem ser internos, como, por exemplo, períodos de ansiedade, estresse ou a própria menstruação. O grande ponto é que esse cérebro disfuncional, ele perde completamente a capacidade de filtrar esses estímulos. Então, aquela sensação que a maioria das pessoas que têm enxaqueca tem da dor pulsátil, e que muitas vezes ela vai no médico e, pô, mas parece que tem um vaso na minha cabeça que vai explodir. Um coração. Exato. E aí o sujeito fala o quê? Não, isso é coisa da sua cabeça. É lá mesmo. De fato, a diferença é que, assim, esse vaso que está pulsando, que ela está sentindo na crise, ele está realmente pulsando, mas ele não está pulsando excepcionalmente mais durante a crise. Ele está pulsando na crise e está pulsando fora da crise também. O que muda é o quanto ela está sentindo. Exatamente. Então, durante a crise, o cérebro ele perdeu a capacidade de autorregulação. Se ele perde a capacidade de autorregulação, todos os estímulos vão ser amplificados. Ela vai funcionar como se fosse um grande megafone na tua cabeça. E aí aquela pulsatilidade que ela era imperceptível, ela se torna perceptível e até o ponto de causar dor e incômodo. A dor na enxaqueca ela não é bem uma dor, ela tem uma configuração disfuncional. Tanto que se você usa morfina, tramal, essas coisas, não alivia a dor, ou alivia muito pouco e às vezes até piora a dor. Porque o mecanismo gerador de dor ali não é uma pancada, por exemplo, é um mecanismo relacionado a essa disfunção sensorial. Então, quanto maior essa disfunção, mais você sente dor. Quando você diminui essa disfunção, a dor também diminui. E isso não vai melhorar com a pessoa tomando tramal ou morfina. Ela pode se sedar. E aí ela está meio sedada, grog, ela sente menos porque ela está sedada, ok. Mas aí é outra história, isso é efeito sedativo. Perfeito. Você colocou agora há pouco em relação à questão disfuncional do cérebro, né? E também a questão, de repente, a enxaqueca ser uma cefaleia primária. A cefaleia primária é aquela cefaleia que não tem uma origem conhecida, né? As pessoas têm o hábito de colocar da seguinte maneira: eu tenho enxaqueca porque eu tomo um determinado remédio, aquilo me dá enxaqueca. Eu tenho enxaqueca porque eu como alguma coisa. Eu como alguma coisa. A minha enxaqueca é devido aos meus hormônios. Aos meus hormônios. Qual a causa da enxaqueca? Genética. Não existe enxaqueca hormonal, não existe enxaqueca alimentar, não existe... mas eu tenho certeza que quando eu como eu tenho uma crise. Isso, você tem uma crise, não uma doença. Entendi. Você potencializa o que já existe. Exato. Você cutuca o que já está lá. Enxaqueca não é para quem quer, é para quem pode. Você precisa ter uma mutação genética específica, ou um conjunto delas, melhor dizendo, né? Para te deixar suscetível a isso. Agora, uma vez que você é suscetível, vários fatores podem ativar a doença. Daí a ideia dos gatilhos. A minha pergunta vem muito ao encontro disso, Alexandre, porque entender esses fatores como causa
é um erro grotesco, principalmente no que diz respeito ao tratamento. Exato. Por volta de 2010, a gente teve alguns trabalhos que foram lançados que compararam o seguinte. Se eu pegar um conjunto de pessoas, mapear os gatilhos delas e fizer com que elas não se exponham a esses gatilhos, enquanto eu pego um outro conjunto de pessoas e deixo a exposição aos gatilhos livres e vou ver quem melhora mais. Curiosamente, algumas das pessoas que estavam no grupo de exposição livre melhoraram mais do que do grupo de restrição. Por quê? Porque o gatilho, na verdade, ele não é o problema. A enxaqueca ela não se manifesta porque você tem um gatilho com alguma coisa. Ela é uma doença onde o seu cérebro vai ficando cada vez mais sensível e aquela crise vai acontecer. É como se você tivesse um copo que está enchendo, e no final, a última gota d'água foi aquele gatilho. Só que se não fosse aquele que você evitou, seria outro. Então, estava muito próximo de acontecer o gatilho, né? A crise. O estouro. Exato. Então, você tratar essa doença com base em tirar a gota d'água não dá certo. Do mesmo jeito que você não consegue esvaziar uma piscina a conta-gotas. Isso não vai acontecer. O grande ponto, e é isso que mudou muito no tratamento de 2010 para cá, é a ideia da cronificação. Porque qual que é a diferença entre um gatilho e um mecanismo de cronificação? O gatilho é aquela gota d'água final. Agora, se o copo tivesse vazio, essa gota d'água faria alguma diferença? Não. Então, o que é a cronificação? É encher o copo. Então, são os fatores que vão tornando o seu cérebro mais sensível. E, às vezes, o que está tornando o seu cérebro muito sensível, por exemplo, pode ser um distúrbio do sono, como, por exemplo, um bruxismo relacionado a uma disfunção temporomandibular. O seu sono está de baixa qualidade, ele está fragmentado, você não dorme direito, o teu copo está enchendo. Só que o gatilho foi, sei lá, o chocolate que você comeu. Entendeu? E aí associa-se ao chocolate e não a todas as outras vertentes que vêm antes da gota final do copo. Aí, ao invés de você tratar o sono, melhorar a DTM e corrigir o bruxismo, você faz o quê? Tira o chocolate. Não vai dar certo. Por quê? Porque logo depois, ao invés do chocolate, vai ser um estresse qualquer. Ou vai ser uma noite que você dormiu um pouco pior. O grande ponto é que um cronificador e um gatilho eles não precisam estar necessariamente alinhados. Você pode estar cronificando para um distúrbio do sono e ter um gatilho alimentar. Dane-se. Não é isso que vai fazer diferença para a doença. O que vai fazer diferença para a doença é você poder ter uma vida o mais normal possível. De repente, se esse copo estiver mais vazio, o gatilho pode nem ser gatilho. Tanto é que a definição de gatilho clássica, e não sou eu que estou inventando isso, uma definição acadêmica, é um estímulo após o qual você é exposto, capaz de gerar uma crise em até 24 horas, e aí a galera esquece do finalzinho, que é em pelo menos 50% das vezes. Se é em pelo menos 50% das vezes, quer dizer que tem várias vezes que ele não gera. Sim. Então, se o gatilho é o mesmo, porque às vezes ele é gatilho e às vezes não é. Porque a diferença não está no gatilho, está no teu cérebro. Está no quanto ele estava sensível no momento da exposição. E aí entra o que você falou. Se o copo esvazia, a sensibilidade diminui. Ou seja, eu descronifico a doença. E aquela gota d'água ali que era o gatilho, dane-se, ela não vai mais ser capaz de gerar uma crise. É lógico, existem eventualmente pessoas que têm um certo alinhamento entre um determinado gatilho e um cronificador. Por exemplo, vou pegar o exemplo da menstruação, que é muito comum. Se você considera que 60% das mulheres podem ter crises relacionadas à menstruação, 60% das mulheres com enxaqueca podem ter crises relacionadas à menstruação, esse é um número bem alto. Só que isso não quer dizer que todas elas vão ter o tempo todo. Isso significa que se eu consigo descronificar essas mulheres, uma boa parcela delas vai deixar de ter crises nesse período. Porém, algumas, por mais que eu me esforce, ainda assim podem ter crises. E geralmente são mulheres que têm alguma alteração de regulação hormonal. Por exemplo, ou elas vão ter endometriose, ovário policístico, ou elas têm transtorno disfórico pré-menstrual. Então elas têm alguma outra alteração ali. Não dá para dizer que 100% delas vai cair nesse grupo. Entendi. Mas é uma chance bastante provável. E esses geralmente são os gatilhos mais difíceis de você lidar. Porque como eles estão muito alinhados com o mecanismo de cronificação, você acaba não conseguindo 100% das vezes fazer com que eles desapareçam. Mas mesmo assim, é muito diferente você ter de você ter tudo.
Porque a galera que tem enxaqueca, que começa a cronificar, uma coisa que todo mundo passa é uma sensação de que parece que o planeta Terra é teu gatilho. Você quer comprar uma bolha, entrar nela e ficar vivendo lá dentro pra falar assim, o único jeito de eu não me expor, porque a luz é gatilho, o barulho é gatilho, a comida é gatilho, o ar é gatilho. Você fala, pô, não pode comer nada, vou viver do quê? Sol e água? Mas a luz também é gatilho, então vai ser só água. Tudo que a luz é. Pode Exato. ser. Você chega num ponto que você não tem pra onde correr. Parece enlouquecedor, assim. Esse não é o meu caso disso, mas uma paciente nesse quadro seu, assim, deve ser... A gente tem uma paciente que ela jura por Deus que quando mudava o tempo ela tinha uma crise. Na verdade, ela falava que entrava em crise, ela ouvia o trovão, Isso. ela ouvia os trovões, as dores começavam. Exato. E se houvesse o trovão, raios e etc., e não chovesse, a dor permanecia. Ela entrava em crise propriamente dito. Começavam os trovões, raios e etc., e daqui a pouco a chuva vinha, chovia, a dor melhorava. Era muito interessante. Ela associou o gatilho, o aparecimento da dor de cabeça da cefaleia ao tempo. Exato. Né? Ao trovão, à chuva e etc. Olha o nível de sensibilidade dela. E como você pode notar, a gente não corrigiu o aquecimento global e a enxaqueca dela melhorou. Melhorou. Entendeu? E melhorou bem. Ela tá passando meses assim. Inclusive, eu conversei com ela semana passada. Realmente, Alexandre, ela tá muito bem. Ela tava muito feliz. Ela tava falando que ela tá estudando 6 horas por dia sem Ela ter tá dor. Ela tá, muito bem. a memória voltou a funcionar, tudo voltou a funcionar. Cara, é muito legal. Nossa, que bom. Então, assim, cura não existe. Se é genético, não tem como mudar. Mas tem como melhorar muito. Tem como Sim. descronificar. Exato. Espaçando uma crise da outra. E não só espaçando, né? Porque do mesmo jeito que quando você tem um processo de cronificação, o que é bem determinado é o seguinte: você começa a ter as crises cada vez mais próximas e aí elas têm uma tendência a, entre um período de mais dor e outro, ser ocupado para aquela dor mais basal, né? Então, às vezes, a intensidade pode até dar uma leve reduzida. Então, a pessoa continua tendo algumas crises intensas, bem intensas, mas a maior parte do período de dor dela não são crises tão intensas. Quando ela começa a descronificar, as crises intensas elas ainda permanecem, mas elas vão espaçando igual você falou. O próximo passo é o quê? As crises intensas começarem a ficar menos intensas. Então, você espaça e você vai diminuindo a intensidade. A intensidade diminui primeiro, então. A intensidade, Quer dizer, ela espaça e depois a intensidade vai diminuindo. Na verdade, se você pegar uma pessoa que tem enxaqueca desde que ela é criança, ela começa com crises fracas, que não parecem enxaqueca. Geralmente, elas são bilaterais. Elas podem durar menos de 4 horas e passar sozinha, sem remédio. Quando ela vai chegando ali, geralmente próximo da adolescência, já passou por um processinho de cronificação, elas começam a ter aquelas características bem típicas que a gente comentou. Depois vai vindo o processo de cronificação, ela vai mudando a característica de só crises para crises intercaladas por aquele período que lembra a tal da cefaleia atencional, né? E depois de um tempo, ela ainda tem um próximo período onde é só dor muito alta e direto o tempo todo, que é catástrofe na face da Terra, né? Aí já é disfunção cerebral nível hard, muito hard. Só que o caminho contrário também existe. Então ela tá no hard, muito hard, ela volta para aquele padrão de cronificação. Depois ela vai afastando, até chegar num ponto onde ela tá tão bem que você vê isso pelo padrão de crises que passam sozinhas. Às vezes as pessoas têm, quando ela já está muito treinada para isso, ela percebe aqueles sintomas não dolorosos e ela não tem dor de cabeça às vezes, mas ela tem aquele conjunto de sintomas não dolorosos. Isso foi descrito as primeiras vezes como efeito do remédio. Só que hoje a gente sabe que dependendo do grau de descronificação, a pessoa que chega nisso mesmo sem remédio. Eu, Alexandre, tenho enxaqueca, eu já tive enxaqueca crônica, eu já tive dor diária, eu já fiz abuso de análise, já fiz todas as merdas que puder pensar. E hoje eu tenho um padrão de dor com dores leves, raramente moderadas. Se eu tiver uma crise clássica, é menos de uma por ano, tá? E nem tô tentando... A última crise clássica que eu tive, eu lembrei, faz um ano,
foi no Congresso Brasileiro de Cefaleias. Que vai ter agora em setembro. O internacional. Dá o internacional, o internacional e o brasileiro juntos. Jesus, foi a última, eu nem lembrava a última vez que eu tinha tido, foi a última vez que eu tive uma crise intensa. E mesmo assim, foi uma coisa assim, foi chato, foi desagradável, mas passou muito rápido. Porque o meu padrão, eu ainda tenho crises com 1, 2 meses, mas elas são muito leves, elas passam na maioria das vezes sozinhas. Eu não preciso usar remédio, não preciso usar nada. Ela passa, ela tem o que você falou, ela parece a tal da dor de cabeçazinha que as pessoas não ligam. Então, pessoal, entendeu? Vocês estão vendo que ele era um paciente que tinha todos os quadros típicos da grande maioria das pessoas. Dor muito forte, dor frequente, com todas as manifestações, menos a aura, que você não tem a aura. Fez abuso de analgésico, né, durante muito tempo. E ele acabou de falar, hoje a qualidade de vida é como se eu não tivesse como doença. Se você não tivesse a doença. Exato, eu não ando por aí com bolsinha de remédio, nem nada disso. Perfeito. E aí cabe a pergunta, como que você fez, ou então, na verdade, como que as pessoas podem fazer para ir fazendo essa descronificação? O grande ponto é que o que eu fiz não necessariamente vai funcionar para as outras pessoas. Para todo mundo, sim, isso é individual. Porque como a gente tem um polimorfismo genético muito grande, o mecanismo de cronificação ele é muito individual. Então, assim, aquilo que afeta a minha enxaqueca não necessariamente afeta a sua. Talvez o melhor exemplo disso seja questões hormonais. Eu não tenho... Assim, a chance de eu ser afetado por uma menstruação é a mesma. Ué, mas eu rolo. Você, não sei. É tudo filha, né? Muito perto eu nasço uma filha. Então, esposa. Vai que pega, né? Essa questão hormonal. Às vezes. Vai que... se eu chegar muito perto, eu engravido. Então também não vou, né? Vai ser mulher, vai ser mulher. O grande lance, assim, no meu caso, qual foi a minha pior fase com essa doença? Não foi a única, mas acho que ela foi a pior. Eu tava no final da faculdade de medicina, eu tava no 6º ano, e aí no 6º ano você dá muito plantão e pronto-socorro. E é uma rotina muito puxada. E é muito estressante. Pronto-socorro, ele é o lugar mais estressante dentro do hospital, muito mais do que a UTI, porque a UTI é um ambiente controlado. Pronto-socorro é um caos. É todo mundo gritando, puto da vida, quer ser atendido para ontem, só que você não tem gente suficiente para atender todo mundo. Você acha que tá tudo bem, depois vem chegar uma catástrofe. Então, é altamente estressante. E eu falo que eu tinha um ritual no pronto-socorro que eu chamo de Marcha da Vergonha. Eu me formei na Santa Casa, né? Inclusive dou aula até hoje na Santa Casa. E o pronto-socorro da Santa Casa você tem que descer uma escadinha, né? Aí eu lembro que eu desci a escadinha, aí eu ia atravessando o pronto-socorro até a parte onde estavam os pacientes não internados, que iam só fazer alguma medicação e depois iam para casa. Aí eu chegava, aí tinha umas gavetinhas assim no armário, eu abria, e eu lembro que era a gavetinha da dipirona. Aí eu pegava uns 4, 5 frascos, eu acho, de dipirona, mas não frasco daquela de tomar por boca. Eu pegava o frasco da dipirona endovenosa, a de fazer na veia. Aí eu usava sempre privativo, que é aquela roupa verdinha aqui que a gente usa no hospital, deixava no bolso aqui, e ao longo do dia eu quebrava e... Eu aprendi isso com o ser humano mais deplorável que existe. Chama neurocirurgião. Entendeu? Pra aprender uma asneira, uma cagada dessas. Não, brincadeira. Tem um monte de amigo bom neurocirurgião. Mas foi o neurocirurgião que me ensinou a fazer essa cagada homérica. Resultado, eu tomava analgésicos assim 3, 4 vezes por dia, praticamente todo dia. Isso quando eu não pedia para alguma enfermeira pegar uma veia. Eu lembro que atendi o paciente assim e tava com um soro pendurado do lado. Aí o paciente, doutor, eu tô com dor de cabeça. Eu também. Eu também. Somos dois, que é um abraço. Louco. Mas era nesse nível. Quando eu terminei a faculdade, eu fui prestar a prova de residência, que é a nossa especialização na medicina, a gente chama de residência médica. E aí eu fui prestar neurologia, passei. E aqui em São Paulo tem uma opção que você pode trancar a vaga, se você passou, e servir as Forças Armadas. E aí eu fui fazer isso. Eu tranquei a minha vaga e fui servir as Forças Armadas. Só que o que ninguém me contou é que nas Forças Armadas, logo que você chega, a primeira parte ali é o treinamento. Aí sabe o que não tem no treinamento? Analgésico. E deve ser um treinamento bem básico, assim, de boa. né? Bem leve. Tranquilo, o sargento gritando no seu ouvido. Nada estressante. Nada. Me chamando de... Como é que era? Viadinho, porque eu ia vomitar escondido. Então, assim, eu precisava vomitar escondido, porque senão eu pagava 10 flexões. Exatamente. Senão o treinamento era pior. Era pior.
E eu não podia desistir, porque se eu desistisse, eu perdia a vaga que estava trancada. Nossa. Então eu fiz um processo de desmame de analgésicos na marra do pior jeito possível e imaginável, marchando embaixo do sol, desesperado. Então assim, foi uma merda, na falta de outra palavra. Mas a parte do abuso de analgésicos melhorou muito. Outra coisa é que o meu sono passou a ficar muito mais regulado, porque eu tinha horário para acordar, eu tinha horário para dormir, então isso aí foi maravilhoso, né? Você literalmente, se você não acordar, você tá fudido. Sim. Então, sono ficou regulado, você cansado pra cacete do dia inteiro, então você dormia de... Nossa, era um cansaço desgraçado. Comida... não dava pra reclamar da comida, não. Comida de cara... E também comia mais regrado. Horário certo. Não existia comer em outros horários, gente. Sim. Treinamento militar, era naquele horário. Sim. E assim, tinha arroz, feijão, carne e sobremesa, fruta. Então, tipo, é uma comida saudável, pô. É uma comida saudável. Tinha salada, esse ponto não dá pra reclamar, não. A gente conseguia comer. Dependia da fase também do treinamento. Mas, de modo geral, era saudável. E isso funcionou para regular. E como eu já tinha passado pelo período mais estressante, que era o período que você está estudando que nem um maluco desgraçado ali para prestar a prova de residência, o meu grau de estresse estava muito baixo. Eu não tinha nenhuma preocupação. Você está no treinamento, você está isolado, você não tem contato com ninguém, você não sabe o que está acontecendo, se o Trump colocou barreira alfandegária ou não, dane-se. Se o dólar está subindo, está descendo, não faz diferença na sua vida. Você está ali fechado, isolado do mundo. E isso acaba que diminui muito o nível de estresse. Então, apesar de ter sido muito ruim, esse ano ele me ajudou a ficar muito regulado. E, particularmente, eu não tinha nenhum outro grande fator de cronificação além do uso excessivo de analgésicos. Então, isso, mas sem contar aí, vou associar talvez, que você, pelo que você está contando, enquanto você estava no PS e prestando a residência, a atividade física era praticamente zero. E você passou a fazer atividade física de forma... Então somou o treinamento, que é treinamento com atividade física, alimentação, o sono e a falta do analgésico. Exato. Não, e a menor carga de estresse. Menor carga de estresse. Porque ali, no caso, eu não estava só sob muito estresse, eu estava em burnout. Um dos motivos, na verdade, o principal motivo de eu prestar a prova das Forças Armadas é porque eu olhei para mim mesmo e falei o seguinte: se eu começar a residência desse jeito, eu vou ser um péssimo médico. Porque eu estava querendo só que acabasse. Nossa, mas que lugar tranquilo que você escolheu pra desestressar, né? Gente, eu tenho uma consulta marcada em breve com ele. Ele vai mandar eu pra um treinamento militar pra acabar com a minha enxaqueca. Você vai mandar por um ano? Tô com medo já. Você aguenta? Deus. Manda a filha junto. Meu Deus. Acho que eu não vou mais nessa consulta. Mas o ponto é que hoje em dia a gente não precisa fazer as coisas desse jeito. Que bom. Então você tem outras formas de fazer. Desde suporte medicamentoso para esse período de desmame de analgésicos, que nunca é gostoso. Falar que é gostoso um período de desmame, isso é mentira. Não é, tá? Mas ele não precisa ser essa coisa bizarra que eu passei, de jeito nenhum. Mas esse desmame, você tira esse analgésico, por exemplo, o seu, se fosse um caso parecido com o seu, e coloca um outro tipo de medicamento para fazer, de substância para ir dosando? Mais ou menos, assim, existem analgésicos piores e melhores, tá? Em termos de risco de cronificação. E existe um limite. Então, o que leva uma pessoa a esse processo de cronificação por uso excessivo de analgésicos, ele tem algumas métricas. A primeira é exatamente a frequência, a recorrência do uso. Vou dar um exemplo meio idiota. A pessoa que acorda... o sujeito vai numa festa e toma um porre, enche a cara até não dá mais. No dia seguinte ele tem uma puta de uma ressaca. Esse cara é alcoólatra? Não necessariamente. Ele fez isso uma vez na vida. Uhum. Agora, aquela pessoa que acorda todo dia de manhã e toma uma cervejinha, essa é. Uhum. Aquela pessoa que ela não consegue passar o dia sem tomar água, é. A mesma coisa com analgésico. Então, assim, a primeira coisa que vai levar ao processo de cronificação é quantos dias por mês você usa. A segunda coisa é o que você usa. Porque analgésicos, por exemplo, com cafeína,
eles têm um risco maior de cronificação. O primeiro analgésico que eu lembro que eu tive contato foi Neosaldina, porque minha mãe usava. E aí eu achava até gostosinho, porque ela tem aquela coisa em volta ali que tem gostinho de que é da cafeína. Capinha ali. A capinha, exato. E eu pegava até quando eu não tinha dor. Eu Chupar uma bala. achava que era uma balinha, entendeu? Eu lembro que eu escalava o armário de casa para pegar isso. Porque desde criança era meio pancada, né? Pelo amor de Deus. Mas... esse uso recorrente é muito problemático. Depois vem a mistureba que se faz. Então, quanto mais analgésico você mistura, mais problemático é. Se você pegar um analgésico simples... Porque de repente começa a não fazer efeito, você associa com outro, você vai para um mais forte. Mas mesmo aqueles que na composição já tem duas substâncias misturadas. Se você comparar, por exemplo, sei lá, paracetamol, que você poderia... O risco de abuso estaria ali a partir de 15 dias por mês. Se você comparar com paracetamol com cafeína, o risco de abuso já cai para 10 dias. Então você tem uma perda de tolerância. Depois disso, então você tem a frequência de uso, a mistura, aí você tem o tipo específico de analgésico que você usa. Então, por exemplo, morfina, essas coisas causam muito mais dependência do que, sei lá, uma dipirona, por exemplo. E aí depois você tem o uso agudo, a quantidade, né? As pessoas, às vezes, elas têm muita preocupação em o quanto elas estão usando ali naquele dia. Só que elas não percebem que, às vezes, elas estão usando 3 ou 4 vezes mais, só que diluída ao longo do tempo. Então, a crise, ela precisa ser abortada, isso é um fato, porque a recorrência das crises leva à cronificação. Então, assim como o abuso de analgésicos gera, o tratamento ineficaz da crise, não é nem da doença, da crise também pode gerar. O problema é que às vezes você está numa situação que é a grande dificuldade dessa doença, onde a pessoa tem tantas crises, tem tantas dores intensas, que se ela usar analgésico em todas elas, o que vai acontecer? Ela entra em abuso. Entendi. Ela vai fazer um uso excessivo, não tem como. Então você acaba tendo que escolher, você abre mão de uma parcela do tratamento, que era o tratamento da crise, só que você não vira e faz o desmame falando que você não pode encostar no analgésico. Por quê? A gente sabe que até determinados limites de segurança, ok, dá para usar. Mais do que isso, tem um estudo que comparou pessoas que não usaram nada com pessoas que usaram analgésicos em uma determinada faixa de segurança, e não era especificamente para enxaqueca crônica, mas essas pessoas que usaram até essa faixa de segurança cronificaram menos. Ou seja, tem uma lenda urbana que alguns profissionais um pouco mais antigos ali, que talvez não tenham, enfim, acompanhado a evolução, ainda falam que a gente achava mesmo antigamente que não existia um limite seguro. Isso é mentira, a gente sabe que pelo contrário, existe Hoje sabe-se que tem. Existe um limite seguro, ele depende de cada analgésico, então ele muda de analgésico para analgésico, depende se é combinado, se não é, mas que dentro desses limites ele até diminui o risco de cronificação. E aí tem um ponto que é importante. Por que ele diminui o risco de cronificação? Porque ele tem um efeito preventivo? Não, mas porque ele reduz a duração da crise. E aí tem um ponto que, se você parar para olhar na minha história, foi uma cagada muito grande. Porque quando você está em crise e fica forçando a atividade física e piorando a doença, você vai tornar o seu cérebro cada vez mais sensível. Então, a atividade física, ela é importante, ela é, mas existe um jeito certo para que ela seja introduzida. Porque você não pode provocar crise e nem piorar crise com esforço físico, senão o teu cérebro está cada vez recebendo mais paulada. E quanto mais paulada ele recebe, mais sensível ele fica. Quanto mais sensível ele fica, mais você cronifica. Só um adendo, pessoal, para quem está nos ouvindo aqui. Existe, então, um intervalo de segurança do uso do analgésico para quem tem essa dor, por exemplo, a dor da enxaqueca, que é uma dor crônica. Só que, pelo amor de Deus, procurem profissionais capacitados para isso. Não é, e duro que assim, não é qualquer médico que vai ser capaz de fazer isso por você. Mas deveria. Porque a gente está falando de uma doença que é 15% da humanidade. Deveria. Eu concordo plenamente com você. Eu sei que você quer chegar e eu concordo. Mas não tem. Infelizmente. E pior. Na verdade, deixa eu só terminar isso, por favor, porque eu preciso tirar do meu fígado isso. Não fala fígado, que tem gente que acha que enxaqueca vem daí.
Também. Nossa, eu tomei tanto xantinol achando que era fígado. Não, mas mais do que isso, gente, e o profissional capacitado para isso é o médico. Não é nenhum outro profissional da saúde. E aí eu vou falar da minha área. Muito menos esses imbecis de fisioterapeutas que estão aplicando medicação nos outros, tá ok? Pronto, falei, ranquei. Não, mas é real, porque para você prescrever alguma coisa, você precisa saber, obviamente, da farmacocinética, da farmacodinâmica, tudo, né? Mas você também tem que saber lidar com os problemas da sua prescrição, porque não existe... É o mínimo. Exato. Na medicina, existe uma regra, por assim dizer, uma regra não escrita, que no Brasil você não tem limitação de procedimento por área. Então, eu sou neurologista, se eu quiser operar um coração, teoricamente eu posso. Porque você é médico. Exato. Agora, eu poder significa que eu devo? Uhum. Esse é o grande ponto. Uhum. Esse é o grande ponto. E aí, existe esse ponto que ele está ligado basicamente ao risco da sua prescrição. E isso depende de experiência clínica e não só da sua capacidade de entender a teoria por trás do remédio. E da sua competência legal. Exato. Pode até ter uma competência legal no sentido de ter uma lei que fala sobre isso. Uhum. Agora, dessa competência legal e você se tornar efetivamente competente para aquilo, exato, tem uma distância gigantesca. E aí tem um ponto que é o seguinte, existe uma coisa que é uma competência ética, uma competência legal e uma competência técnica, tá? Você, por exemplo, você tem o Conselho Federal de Medicina, ele regula o que é ético, então ele fala, é ético para o médico fazer isso, isso, isso. Conselho de Fisioterapia é a mesma coisa, é ético para o fisioterapeuta fazer isso. Se o Conselho de Fisioterapia fala, isso aqui é ético para o fisioterapeuta, porém, a lei do país diz que não é, você, meu amigo, se você cair na mão do juiz, ele não quer saber o que o seu conselho acha. Ele usa outro código. Sem dúvida nenhuma. Isso é fato. Tanto é que a gente tem casos, sim, de pessoas de N profissões que resolveram fazer procedimentos e que estão presas. Tá? Então, esse é um problemaço. Mas é o tipo da coisa que, cara, é o tipo do problema que ele não precisava existir, sabe? É um Cada problema... um no seu quadrado, né, Alexandre? Era muito mais fácil. E o pior, quando você tem uma doença complexa, você tem que até entender do quadrado do outro. Isso é importante. Tipo, se eu te mando um paciente e você não consegue fazer terapia manual nele porque ele está hipersensível, você tem que olhar para o perfil de medicamentos que ele está usando e falar, tá, o Alexandre aqui não escolheu um medicamento que poderia ajudar na redução da hipersensibilidade. Deixa eu conversar com ele, porque eu não sei por que ele não escolheu. Ele pode não ter escolhido porque ele não sabia que o grau de hipersensibilidade estava tão grande, e pode acontecer porque você que foi lá tentar fazer uma manobra provocativa manual e de repente eu não tentei, e você pode me passar isso e eu ajusto o tratamento. Perfeito. Então é importante que você entenda um pouco sobre as medicações, sim. Né? Eu não acho que conhecimento ele deva ser exclusivo do João ou do Marcinho ou de qualquer... Não. O conhecimento ele tem que ser difundido, ponto. Agora, até onde você vai impor risco numa pessoa, esse é o ponto que eu acho que bate, entendeu? É isso que machuca. Mas agora, falando da enxaqueca especificamente, é aquilo que, cara, é 15% da humanidade. Então, assim... Falando especificamente agora de médico, o básico, a maioria dos pacientes que eu atendo hoje, eles chegam com dor diária. Dor diária. Geralmente é dor diária há 10, 20, 30 anos. Então, meu consultório... Deve ser aquele paciente que já passou em 1000 médicos. Exato. Qual que é o seu recorde, Alexandre? 37º. Nossa Senhora. Eu sabia 37º. dessa informação, foi por isso que eu perguntei. Ele já tentou tudo na vida. Mas a média, eu sou o 10º. A minha média é o 10º. É muito alta. E a grande maioria desses pacientes, eles não precisariam ter chegado aqui. Porque você sabe aquele paciente que naturalmente tem um perfil genético que ele vai precisar de um especialista, porque ele já desde sempre teve crises muito catastróficas.
Ou ele tem 15 mil problemas ao mesmo tempo que precisam ser manejados, e aquela história de você mexe uma pecinha aqui, ela piora a outra. Então você tem que fazer o manejo de tudo isso. E é um manejo muito complexo, né, Alexandre? Ele é muito complexo. E em cima disso que eu quero voltar um pouquinho, mas na verdade tentar colocar algumas circunstâncias. Muito do manejo dos cronificadores, ou talvez, eu não sei se estou falando alguma besteira, mas talvez a maior parte ou a totalidade, é muito comportamental. Lógico, não é só, desculpa, tem a medicação, tudo Não é nem isso, mas, né? por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que eu gosto, a apneia do sono. A apneia do sono não é uma coisa tão comportamental. Lógico, tem a questão do peso, tudo, mas, por exemplo, eu tenho pacientes que não têm sobrepeso e têm apneia do sono grave, assim, fazendo 80 episódios de apneia por hora. E eles não têm obesidade, por exemplo, que seria um mecanismo comportamental associado à apneia do sono. É lógico que, se a gente considerar a totalidade, perfeitamente, eu concordo que a maioria das pessoas ficariam bem se elas conseguissem praticar exercício direito, comer direito, dormir direito e ter uma rotina não tão estressante e mecanismos de autorregulação de estresse. Seria o ideal. Pô, perfeito. Você resolveria uma bela parcela do problema. Eu estou chamando essa atenção porque muitos dos pacientes que a gente recebe, que a gente conversa, ou então, de forma geral, a informação que é divulgada, não estão incluídas estas circunstâncias dentro do contexto do tratamento. Perfeito. Ou, tá bom, de repente até falam isso ou aquilo, para você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer exercício, mas isso é um consenso geral, tudo bem. É uma dica, não seria é uma dica. Diferente de você colocar essa manifestação no plano de tratamento. É exatamente isso. É isso que eu quero que fique claro para o indivíduo, tanto para o profissional da saúde que está nos ouvindo, como para o paciente que está nos ouvindo. Se esse manejo não estiver no plano de tratamento, vai se tornar muito mais difícil isso ser efetivo. Exato. Por exemplo, obviamente que assim, a população que eu efetivamente cuido é uma população muito enviesada porque ela é muito grave. Então, a maioria dos meus pacientes, eles chegam sem condições de fazer uma prática de atividade física não monitorada. Você não consegue mandar essa pessoa para fazer uma academia naquele primeiro momento. É impossível, o grau de dor é altamente impeditivo e tal. O que não significa que você não possa ter alguma coisa ali de atividade física sendo introduzida num nível muito pequeno, mas a maioria das pessoas, elas já chegam num nível onde elas têm como fazer uma introdução de atividade física num nível adequado. Só que elas entendem aquilo não como tratamento, elas não entendem aquilo como remédio, elas entendem isso como uma dica, que é o que vocês colocaram. E ela não entende que, assim como o remédio você toma de X em X horas, a atividade física também. Você tem que fazer de tantas vezes por semana, por exemplo, com um grau específico de intensidade. Por exemplo, no caso da enxaqueca, o que a gente hoje mais tem evidência é para tratamento resistido. Então, por exemplo, musculação, que é o exemplo mais simples de treinamento resistido. E essa musculação, ela tem que ter uma intensidade mínima. Se a intensidade for muito baixa, o efeito ele até existe, mas ele também é muito baixo. Então, o paciente responde melhor quando ele está sob intensidades mais altas. Só que você tem que entender como que você vai introduzir isso. Porque mesmo numa pessoa que não tem uma doença, você não chega e fala assim, você já treinou na vida? Não. Então, tu vai para academia e começa a pegar peso com 85% do seu 1RM. Não. Entendeu? Isso não faz sentido. E mais do que isso, dependendo do grau de sensibilidade, você tem que controlar alguns fatores, como por exemplo a respiração. Toda vez que você vai fazer um exercício, e isso é bem comum com leg press, supino, terra... Você faz a apneia. Exato. Então você tem que ensinar essa pessoa a controlar a apneia, porque toda vez que você trava a respiração para fazer força, você está aumentando a sua pressão intratorácica. Esse aumento da pressão intratorácica, ele se reflete para um aumento da pressão intracraniana. Por mais que seja transitório. Não é uma coisa que você vai ficar com hipertensão. Não. Mas Pilates é fantástico, então, para enxaqueca, porque a gente usa a expiração durante o movimento da força.
Isso, mas aí a musculação você também treina essa pessoa para isso. Quando ela vai fazer um movimento de força, então você expira e você não trava, não faz a pausa, você já volta inspirando. E aqui isso você chama-se advogar em casa própria. O Pilates ele é realmente legal. Qual que é o grande ponto? Se a gente fala em termos de evidência científica, ele tem menos evidência. E isso faz todo sentido, porque ele é uma técnica específica. Sim. Você compara ele versus musculação, que você faz em qualquer lugar praticamente, é muito simples. É a mesma coisa que querer comparar um exercício específico, sei lá, salto de algum tipo específico com corrida simples. Eu acho até que pela frequência. Você consegue manter uma rotina mais frequente, uma dose medicamentosa de atividade física, no caso da enxaqueca, com a musculação do que com pilates. Exato. Porém, por exemplo, uma coisa que é muito comum, e o Zé sabe bem disso, é que pacientes com enxaqueca eles tenham um enfraquecimento da musculatura flexora cervical. E não tem exercício, assim, pelo menos nenhum dos exercícios comuns, vamos dizer, da musculação, que trabalhe, porque um dos princípios da musculação é você conseguir mais ou menos ali isolar aquele músculo. Mesmo que você tenha exercícios multiarticulares... E normalmente a musculação trabalha músculos grandes. Exato. Agora, os aparelhos são prontos ou são feitos para trabalhar músculos grandes. Aqueles que aparecem, aqueles grupos musculares grandes, que aparecem principalmente por uma questão estética. Os flexores cervicais, eles são músculozinhos desse tamanhozinho assim, ó. Nunca vi ninguém treinando na musculação. E mesmo a fase isométrica, que é, por exemplo, eu vou fazer um outro exercício para outro músculo, mas aquele ali ficaria contraído para ter um treinamento isométrico, ele não acontece porque o aparelho já é feito para você apoiar a cabeça. Sim. Então você já tem esse apoio. No Pilates, por ter muita coisa ali, por mais que você tenha as molas e tudo, você tem um movimento mais livre e aí esse paciente ele faz mais isometria de pescoço. Então, em alguns casos, por exemplo, para fazer a introdução à atividade física, geralmente aquele paciente que é muito sensível, estava só na físio, e aí você quer começar... Eu acho o Pilates muito legal para isso, mas aí já é uma opinião, porque eu não posso virar e falar assim, tem uma puta evidência. Não tem. Mas aí, de fato, você tem que entender o que faz sentido na lógica daquele paciente. Então, mas o que eu acho mais importante de tudo que a gente está conversando, eu sou fisioterapeuta e eu não sabia, não é minha área enxaqueca, eu não sabia que era uma doença genética, eu não sabia dessa hipersensibilidade cerebral. E aí eu falo pros meus amigos fisioterapeutas. O Zé, por exemplo, ele é fisioterapeuta, o mestrado dele foi em cefaleia, ele trata de enxaqueca, ele estuda isso. Qual é a diferença? Se chegasse para mim hoje uma pessoa com enxaqueca, eu como fisioterapeuta, o médico me encaminhou. Eu ia colocar lá no Pilates, ia fazer uma série de coisas. Vou soltar ponto gatilho, mas sem ter todo esse conhecimento de excitabilidade do cérebro, de tudo isso. Talvez o meu toque, o meu tentar soltar uma musculatura da cervical está sendo um estímulo naquele momento. Que pode até gerar uma crise que pode em determinado momento. Exatamente. Então tem que ter muita mão para fazer isso. Saber Lógico. o que está fazendo, entender da patologia, de onde ela vem, como ela nasce, como às vezes, tudo isso. dependendo do que a gente faz no consultório, alguns pacientes a gente faz uma técnica chamada bloqueio de nervo. Então você faz uma anestesia em alguns nervos aqui, geralmente na parte de trás da cabeça. Mas para alguns pacientes, só o fato da agulha fazer o furinho ali já causa crise. Então eu tenho uma paciente que você furar com uma agulha, ela tinha aura. Olha só. Na hora, era instantâneo. Você dava, cara, enquanto você estava injetando o negócio, Ale, tô vendo o negócio. Fala, puta. E não dá, ela não aguenta, ela não tolera esse tipo de coisa. Nós temos uma paciente em comum, que você encaminhou para mim, que nós começamos a trabalhar com um toque muito suave, né, na coluna cervical. Ela, invariavelmente, foram as primeiras 3 sessões, se eu não me engano, 3 ou 4, ela saiu do consultório sempre com mais dor do que ela chegou. Aí eu conversei com você, devolvi ela para você, vamos falar assim. Se vira. Aí o Alexandre trabalhou por um período de tempo para esse trabalho dessa descronificação, dessensibilização, e ela retornou agora faz talvez umas 3 semanas, um mês mais ou menos, e posso te falar que ela está agora
tinindo. Ela consegue receber o toque e ela já está em fase de fortalecimento muscular. Falei com ela hoje, resposta muito satisfatória. Imagina se ela vai muito satisfatória. No outro físio e... Justamente porque houve a necessidade dessa sensibilização que nós não vamos conseguir fazer a todo momento. Exato. Precisa entender que aquela circunstância muitas vezes precisa, como meu velho pai dizia, dar um passo para trás para depois você dar 2 passos para frente. Eu brinco com alguns pacientes que eu falo assim, ó, o teu tratamento não tá começando no 0, ele tá começando no -1. Isso. Então eu preciso primeiro te colocar no 0 para você conseguir fazer o tratamento que você precisa para melhorar. Então eu tenho que criar uma fase extra ali para conseguir te nivelar. Mas lógico, a gente tá falando de casos graves. E aquela moça do trovão que a gente falou anterior foi exatamente isso, né? Exato. Eu lembro de você falar assim, olha, não sei se ela vai aguentar o toque. O início foi bem difícil e depois as coisas foram se encaixando. É que no caso dela, eu já previ que não ia, então eu já tinha me antecipado. Eu lembro que eu até te falei assim, ó, tu vai fazer a avaliação, você não vai começar o tratamento dela, você vai esperar X semanas. Foi exatamente isso. E isso. aí ela vai tolerar. Essa outra paciente eu achei que ela ia conseguir tolerar um pouco mais. Mas não conseguiu, mas tudo bem. A gente fez o pit stop, corrigiu, tá? Beleza. E agora ela tá indo bem. Então é você entender quais são os percalços que você vai ter que vencer. E um grande ponto, e acho que isso é uma coisa que eu acho que muito médico falha, porque quando você faz um tratamento para uma doença que é muito complexa, embora seja comum, esse tratamento ele tem que ter algumas metas a serem cumpridas. Se você não estabelece essas metas de forma muito clara, fica parecendo que o tratamento tá a Deus dará. Toma um remédio X, não funcionou, agora toma um Y. Troca por esse. Mas não é só um troca-troca, você tem que... Literalmente você tem que cumprir alguns objetivos. E esses objetivos é que vão fazer a pessoa melhorar. O remédio nada mais é do que uma forma para você atingir esses objetivos de forma mais fácil, rápida e tranquila, menos traumática do que eu, por exemplo, nas Forças Armadas lá sendo chutado pelo sargento. Entendeu? Então, assim, existe um objetivo a ser cumprido e aí você vai usar os recursos que você tem na sua mão, os recursos disponíveis para que você cumpra aquele objetivo. Quando a gente fala, por exemplo, do tratamento fisioterápico, no caso da enxaqueca, ele é muito bem dividido em 3 grandes fases. A primeira fase, na verdade, geralmente é uma consulta, né? É a fase diagnóstica. Não só a fase diagnóstica no sentido de qual é a doença, mas qual é o comprometimento neuromuscular envolvido. Então, quais são as áreas que eu vou ter que atuar? Então, é esse mapeamento do paciente. Segunda fase é a fase analgésica, então é a liberação que você falou. Só que o paciente tem que ter condições de passar por essa fase. E nem sempre, por mais que a sua mão seja leve, você vai conseguir fazer isso. Porque você tem que imprimir um mínimo de força. Existem técnicas que você pode utilizar que diminuem a até mesmo porque esse paciente ele pode estar tão sensibilizado, ou ele vai estar tão sensibilizado, que o mínimo toque que a gente faz já é o suficiente para desencadear. Você acabou de falar de uma agulhazinha que você colocava que desencadeou. Exato. Um toque mínimo que você faz na região cervical superior, pronto, já é o suficiente. Na ATM, Jesus amado. Exato. A mão ela tem um limite. Sim. E aí, se você for ela tem um limite do que ela consegue ir para baixo e ela tem um mínimo para ser eficaz também. Senão você está enganando aquela pessoa. Você vou pegar uma pena e vou passar. Não vai resolver, não dá. E aí você tem a terceira fase, que aí sim é o fortalecimento. Entendeu? Essas 3 fases, elas são muito bem montadas. Na verdade, o grande objetivo é você chegar nessa fase aqui de fortalecimento. Só que do mesmo jeito que tem gente que não aguenta o toque na fase analgésica, uma boa parcela desses pacientes, se ele não tiver com um nível de dor mais baixo, ele não tolera a fase de fortalecimento. E aí também é outro erro. Então você tem vários erros no caminho. Você tem um fisioterapeuta, por exemplo, que ele fica eternamente fazendo liberação. Então você fala, faz fisioterapia? Faço, faz 3 anos. Quê? Tem alguma coisa errada. Ou o tratamento médico está errado, ou o tratamento fisioterápico não faz sentido. Porque às vezes o fisioterapeuta não consegue progredir porque o tratamento médico também não está alinhado. Pode ser, perfeitamente. Mas também pode ser que o cara simplesmente não está progredindo porque ele nem sabe que ele tem que ir para outra fase. Ele está ali eternamente, assim, enxugando gelo. Eu brinco que liberação... E é enxugar gelo mesmo. Exato. Mesmo. Porque ele sai dali. O indivíduo, inclusive eu fiz um vídeo hoje falando disso. Ele sai dali. E
vai ter o estresse da vida cotidiana, que vai voltar a sensibilizar, ele vai ter um excesso de carga, de repente, de trabalho, que vai fazer sensibilização de novo. Ou seja, eu costumo brincar, eu não falo enxugar o gelo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Né? E se você não conseguir passar para a terceira fase e fortalecer essa musculatura, porque é o fortalecimento dessa musculatura, entre outros grupos musculares, né? Você consegue estabilizar esse quadro. Exato. Só por meio disso que você consegue estabilizar o resto das coisas. Exato. As outras duas fases, elas só existem para você chegar na terceira. Sim. É porque é muito difícil você chegar na terceira sem saber qual é o diagnóstico, e é muito difícil chegar na terceira na pessoa que está com muita dor. Sim. O grande ponto, assim, e eu até falo, cara, enxugar gelo nem sempre é ruim. O grande ponto é, a pessoa, quando ela está enxugando gelo, ela tem que saber que ela está enxugando gelo. Por exemplo, um exemplo que eu acho muito clássico. Gestante sempre é um paciente que você é um pouco mais limitado. Você não tem como fazer tudo o que você gostaria numa gestante. E às vezes você tem que aceitar enxugar gelo por um tempo mesmo. Mas você tem que deixar isso muito explícito. Ou, eventualmente, a pessoa está numa fase que está passando por alguma dificuldade específica que vai se resolver. Então, você tá bom. Não adianta a gente ficar progredindo, tentando forçar a progressão aqui, porque essa fase que você está passando é limitada. Então, beleza, a gente enxuga gelo por um tempinho, mas daqui para frente aí a gente vai ter que parar de enxugar gelo. Então, eu nem sou contra a enxugação de gelo, mas eu acho que ela tem que ser explícita. Sim. Tinha uma paciente que eu atendi... Tem que ter um propósito. Exato. Eu atendi uma paciente essa semana que ela falou isso. Quando eu faço liberação, nossa, é incrível. Quanto tempo dura? 2 dias. Tudo bem. Você sabe que é enxugar gelo? Sei. Beleza. Mas ela virou para mim e falou, mas é tão bom enxugar gelo. Então, beleza, desde que você esteja consciente, ela falou, tá, eu quero manter a minha enxugação de gelo, porém eu vou fazer a minha enxugação de gelo junto com o que realmente vai me dar benefício no longo prazo. Tudo beleza, bem? Perfeito, não sou contra, mas isso tem que estar claro, porque senão você está enganando essa pessoa. Sim. Com certeza absoluta. Pegando esse gancho, a gente está falando um pouco da fisioterapia agora, né? Então, já que é para fazer uma advocacia... Faz o jabá. Já vamos fazer um jabá. É só entender, Alexandre, porque a gente trabalha, tem alguns pacientes em conjunto, e entender que é bem possível que o indivíduo tenha mais de um tipo de cefaleia associado. Assim. E, por exemplo, uma cefaleia cervicogênica, uma cefaleia que tem origem, aí sim, ela tem origem na coluna cervical, ou uma cefaleia atribuída às disfunções temporomandibulares, que é uma cefaleia secundária também, que tem origem aqui, ela pode ser um fator que veio da cronificação da enxaqueca. Cara, isso é bem legal. Ou seja, ela tem uma doença, tem a doença de base, a enxaqueca, e ela desenvolve como manifestação da enxaqueca a cefaleia atribuída à DTM e a cefaleia cervicogênica, o que complica mais o quadro. E isso é bem estabelecido para a cefaleia cervicogênica. Para a DTM é menos, mas se a gente entender o mecanismo, é bem fácil de a gente entender a lógica, porque 80% das pessoas que têm enxaqueca, elas têm dor cervical. Então, a enxaqueca causa dor de cabeça e a enxaqueca causa dor cervical. Essa manifestação de dor cervical frequente, que a enxaqueca vai cada vez gerar mais conforme ela vai cronificando, faz com que em um determinado momento essa pessoa desenvolva o que a gente chama de síndrome miofascial cervical. Ou seja, são aqueles pontos dolorosos que quando você palpa, muitas vezes a dor até irradia para a cabeça e que são bem desconfortáveis, que dão aquela sensação de que o seu pescoço virou uma pedra, pescoço, ombro, toda essa estrutura osteomuscular aqui. Isso pode gerar um tipo de dor de cabeça que a gente chama de cefaleia, ou seja, dor de cabeça cervicogênica. Cefaleia, dor de cabeça, cérvico, pescoço, gênica, origem. Então, é a dor de cabeça que tem origem no pescoço. Isso não é uma cefaleia primária, isso não é uma doença genética, isso é uma cefaleia secundária. Ou seja, a dor de cabeça está sendo causada pelo comprometimento do pescoço. Só que o comprometimento do pescoço está sendo causado pela síndrome miofascial. E a síndrome miofascial está sendo causada pela enxaqueca, que
é uma doença primária. Então você criou um looping. E aí uma coisa que a gente sabe muito sobre a enxaqueca é qualquer dor de cabeça que você tiver, participa do processo de cronificação da enxaqueca. Ou seja, se eu gero uma outra dor de cabeça que reflete a dor para a cabeça e eu tenho enxaqueca, eu entro num looping e um estado vicioso. A enxaqueca piora a cervicogênica piora a enxaqueca e isso fica girando e fazendo um baita de um looping eterno. É um cronificador muito forte. Exato. E somado a isso, e essa parte a gente não entende muito bem o porquê, mas a gente sabe que as pessoas que têm enxaqueca têm um enfraquecimento dessa musculatura cervical anterior. A gente não sabe tanto por que isso acontece, mas a gente sabe que isso acontece, ponto. Uma boa parcela, principalmente dos que têm a forma crônica. E é muito curioso quando você vira para o paciente e fala assim, ó, já aconteceu de você estar deitado, e aí assim, por algum motivo, você colocou a cabeça para fora da cama e parecia que você não conseguia aguentar o peso da sua própria cabeça? E a pessoa fala, já. E quando eu vou no consultório fazer esse teste, faço teste de sustentação cefálica, eu faço teste e algumas pessoas não sustentam a cabeça por 10 segundos. E eu costumo virar para a pessoa e falar assim, olha, a gente ainda não sabe muita coisa aqui, mas tu concorda comigo que não é normal um ser humano ser incapaz de sustentar a própria cabeça? Né? Tudo bem que a cabeça é pesada. Ainda mais alguém com um cabeção que nem o meu, assim, mas né? mesmo assim. Mas mesmo assim, né? Tem uma paciente minha outro dia que eu falei isso, aí a mãe dela virou assim, doutor, olha bem essa cabeça. Não é qualquer cabeça. Não é qualquer cabeça. Mas, de fato, isso acontece. Com a DTM, isso é um pouco menos claro. Por quê? A DTM, a enxaqueca em si, tirando as formas de migrânia facial, que é uma forma típica, que pode gerar dor realmente nessa região, ela não é esperado que ela comprometa essa musculatura de pterigoide, de masseter e do esternocleido aqui, do esternocleidomastoide aqui na frente. Isso não é esperado dentro da fisiopatologia da enxaqueca que está ligada a um núcleo trigêmino cervical. Ok. Porém, a enxaqueca faz instabilidade do sono, faz instabilidade emocional. Dor crônica por si só, não só a enxaqueca já faz isso, mas a enxaqueca, além do mecanismo da dor crônica que faz isso, ela, mesmo fora da fase de dor crônica, pode gerar esse tipo de coisa. E a gente sabe que bruxismo é muito influenciado pelo seu estado emocional. Isso é um fato. Se você aumenta a sua carga de estresse, seu nível de ansiedade e depressão, o bruxismo vai piorando. E bruxismo piorando não é determinante para você desenvolver uma disfunção temporomandibular, ou seja, uma DTM, mas é um fator bastante relevante. Realmente relevante. Consequentemente, de forma indireta, a enxaqueca favorece isso. Pior, se a enxaqueca enfraquece essa musculatura cervical anterior aqui, e o bruxismo contrai ela durante os episódios de apertamento, principalmente do bruxismo concêntrico, porque o bruxismo excêntrico, as formas de bater dente, assim, elas não costumam dar tanta dor, né? Elas mais gastam, desgastam e quebram o dente. Mas as formas de apertamento do bruxismo concêntrico, elas dão muito mais dor. E se essa musculatura já é fraca e eu fico solicitando ela à noite ou durante o dia, ela fadiga. E é muito curioso que a pessoa não percebe. Às vezes, até por telemedicina, eu peço para o paciente fazer um testezinho que eu falo o seguinte, ó, abre aqui a camiseta, põe o dedo aqui. Você vai sentir que tem um espaço, tem um buraquinho. Se você for aqui para o lado, você vai perceber que do lado desse buraquinho tem um músculo. Aperta esse músculo aqui. A pessoa, você vê o olho dela abrindo, ela... Cara, é o corpo dela, ela nunca percebeu. Aí faz do outro lado. Senti o buraquinho? Senti. Sobe no músculo. Meu Deus. E é o corpo dela. Ela fala, não, mas eu acho que eu tô apertando muito forte. Quando eu aperto, eles já falam que é porque eu tô apertando forte. E eu geralmente pego a mão da pessoa e aperto com a mão dela para sentir. E às vezes a tua palpação, ela é mínima. Sim. E já é o suficiente para provocar um sintoma. Exato. Eu às vezes falo, quando eu tô por tele, eu às vezes falo pra pessoa assim, ó, tá, aperta aqui e aperta com a mesma força no teu braço. E a pessoa fala, não, é ela que tá apertando e ela não acredita. Ela fica meio, não, e fica tentando ver se muda. Fala, não vai mudar, cara, vai acontecer desse jeito até você tratar.
E essa é uma dica porque, tipicamente, a enxaqueca, como ela não pega essa musculatura diretamente, não pega no sentido de causar dor nessa musculatura, né? Isso aqui é muito sugestivo de uma associação com a cefaleia atribuída a DTM, que é a forma de disfunção temporomandibular associada à dor de cabeça, que também é uma dor de cabeça secundária. Qual é a cefaleia mais... a cefaleia mais prevalente? É a cefaleia tipo tensão. Tá. Que antigamente era chamada de tensional. Por que ela mudou de nome? Porque quando você fala que é uma cefaleia tensional, qual a primeira coisa que você imagina? Que o músculo está tenso. Uhum. Só que a cefaleia tipo tensão, na verdade, ela gera muito pouca tensão muscular. As 3 das que mais geram tensão muscular são enxaqueca, cefaleia atribuída a DTM e cefaleia cervicogênica. A cefaleia tipo tensão, ela mudou de nome de tensional para tipo tensão porque ela não gera tanta tensão. Na verdade, ela imita isso. Tá. Então, exatamente para deixar claro, mas as pessoas ainda associam com tensão. Entendi. Mas ela tipicamente é o espelho da enxaqueca. Ela geralmente é bilateral, não pulsa, não tem sensibilidade sensorial associada, nem para luz, nem para barulho, nem para cheiro. Não tem náusea, não tem vômito, não piora com esforço físico, enfim. Intensidade de baixa a moderada. Baixa a moderada. E esse talvez seja um ponto interessante, porque muitas pessoas que acham que têm episódios de dor de cabeça comum, elas têm cefaleia tipo tensão. Porque não existe. Você pegar a classificação com mais de 200, eu te desafio a achar lá. Você fala dor de cabeça comum. Não tem. Uhum. Provavelmente o que ela está falando é cefaleia tipo tensão. Só que hoje a gente sabe que uma boa parcela desses pacientes, na verdade, tem formas leves de enxaqueca. Pois é. Entendeu? Aprendi um monte. Alexandre, vamos para a parte final, né? E aí eu queria que você fizesse o seguinte, que você falasse um pouco, principalmente para o nosso público mais leigo, uma sequência, o que eles devem fazer como tratamento. Primeiro o diagnóstico correto, tal, mas para seguir, lógico que é individual, não vamos nem tentar pensar de forma diferente, mas um caminho a seguir para esses indivíduos poderem ter uma noção de onde estarem indo. Que a gente sabe que o grande problema é que vão para um lugar muito equivocado, né? Então, para ter um caminho legal, para ter uma busca bem feita de um trabalho efetivo, para pelo menos eles conseguirem controlar melhor os seus quadros de dor de cabeça. Cara, bom, vamos lá. Primeira coisa, você não consegue controlar o que você não conhece, né? Então, você precisa ter um diagnóstico. E se você tem uma doença crônica, eu acho que além de ter um diagnóstico, você tem que entender como ela funciona. Porque ela vai estar com você por causa da vida. Seja leve, seja grave. Ela vai estar ali. Então, se você tem diabetes, é importante você saber como diabetes funciona. Se você tem pressão alta, é importante saber como pressão alta funciona. Se você tem enxaqueca, é importante saber como a enxaqueca funciona. Ponto. Uma vez que você já tem esse diagnóstico, existe um ponto que é o que eu faço no meu consultório e o que eu vou falar aqui que tem uma leve diferença. Por quê? Eu tenho um curso para pessoas leigas, que é o GPS da enxaqueca. Eu até marquei aqui, porque eu queria saber se era para profissionais ou para pacientes. O GPS, ele é para pacientes. E ele usa exatamente tudo que a gente tem de evidência científica, só que tem algumas inversões para facilitar para a pessoa poder usar aqueles recursos que, se você tiver num profissional de saúde, talvez ele faça um pouco invertido, mais por uma questão de estrutura de tratamento. Mas é bastante interessante o seguinte, ele criou para o paciente, mas eu sou aluno, tá? Mas é completaço. Eu sei, a diferença por isso que eu comprei. A diferença do GPS para pacientes de um GPS para profissionais não é tanto o conteúdo, é a linguagem. Sim. Porque aí você... mas aí eu adequo para a minha linguagem. Exato. Eu aprendo lá e adequo. Não, tem mais de 100 aulas, tem aula de tudo. Mas, enfim, no GPS, eu entendo que talvez o mais importante ali seja o seguinte. Uma vez que você estabeleceu o diagnóstico, você tem que ter uma noção do nível de gravidade da sua doença.
Então, acho que esse é um segundo ponto que tem que ser colocado. E aí existem algumas ferramentas que são até para autopreenchimento. Então, você nem precisa de um profissional de saúde. Ela é uma ferramenta de autopreenchimento. Lá a gente deixa algumas e isso ajuda a pessoa a estratificar o nível de dor dela. Dependendo do nível de dor ou dependendo do grau de cronificação, para ser mais preciso aqui, existem técnicas e ideias diferentes. Se você não está com um profissional de saúde acompanhando, primeiro, você já está errado aí, porque é uma doença. Você deveria estar procurando um profissional de saúde. Porém, se você está querendo entender como ela funciona, o que você pode fazer, o mais simples, é tentar, num primeiro momento, estruturar uma rotina minimamente adequada, que é o que a gente chama de TRB, Terapia de Ritmo Biológico, que é você ter minimamente uma estrutura de alimentação, sono, atividade física e regulação emocional. Essas 4 coisas elas vão precisar acontecer. Quando a pessoa está mal e ela não tem um profissional que consiga investigar, é muito difícil para ela literalmente entender qual é um cronificador relevante e qual não é. Se ela consegue estruturar um mínimo de rotina, muitas coisas que ela estava achando que eram relevantes, ela vai perceber que não são mais tão relevantes. Então ela já começa, esse daqui que eu achei que era importante não é tanto porque eu regulei a rotina e isso aqui melhorou. E vão sobrar alguns pontos no meio disso. Uma vez que ela sobrou aqueles pontos, aí é importante ela começar a investigar por que aqueles pontos não estão melhorando dentro de uma rotina específica. E aí eu gosto de separar em 6 grandes mecanismos de cronificação. Não existe nenhum trabalho científico que tenha feito essa divisão. Essa é uma divisão que eu criei didática para ensinar, para explicar. Porque quando você vai estudar isso, cada fucking maldito é um artigo separado. Então, assim, é inviável. Você chegar, aqui tem uma lista de 200, isso não tem como. Então, racionalmente, você tem que criar mecanismos didáticos. E aí, eu gosto de separar em mecanismos químicos, e aí, principal exemplo, uso excessivo de analgésicos, o tal do abuso de analgésicos, mecanismos relacionados ao sono, e aí você inclui desde um sono com uma rotina muito ruim até doenças específicas como a apneia do sono, a doença de Willis-Ekbom, o bruxismo do sono, tudo isso. Depois você tem associação com mecanismos neuromusculares e a gente tem, por exemplo, a cefaleia cervicogênica, as fraquezas cervicais, a própria DTM. Aí você tem mecanismos relacionados com alimentação. E não só o que pode, o que não pode, porque isso para a maioria das pessoas é inútil e irrelevante. Mas quais são princípios básicos que eu tenho que entender e em quais pessoas fazer alguma dieta pode ser relevante? Por exemplo, pessoas que têm pressão alta e enxaqueca parecem se beneficiar de dietas com privação de sódio. A mesma coisa acontece com quem é diabético, com dietas com redução de carboidratos. Nesses 2 grupos. Agora, na população geral que tem enxaqueca, isso não parece ser verdade. Porém, existem algumas condições mais específicas. Então, muita gente pode falar assim, eu tenho problema com leite, então vou parar de tomar. Não, você tem que saber o porquê que você tem problema com leite. Porque o leite é um alimento mega complexo. Você pode ter intolerância à lactose, você pode ter alergia à caseína, você pode ter alergia à proteína do leite de vaca, você pode ter intestino irritável, você pode ter SIBO, supercrescimento bacteriano, ou IMO, supercrescimento de arqueias. Todas elas vão ter uma chance boa de te tornar mais sensível ao leite. E aí, algumas delas têm tratamentos extremamente específicos que você consegue tratar, resolver e tomar o leite depois e pronto. Outras não, outras você realmente vai precisar tirar o leite. Tipo, ter alergia à caseína, realmente, leite vai ser muito complicado de você tomar, vai ser bem difícil. Agora, eu tenho alergia à proteína do leite de vaca, leite de cabra pode ser opção, entendeu? Então, você tem que entender isso e aí sim você vai adequar a dieta. E você pode, por exemplo, também ter um mecanismo relacionado à regulação afetiva e emocional. E aí não adianta você virar a pessoa, você tem que evitar o estresse. Aí voltei para a bolha, né? Vou comprar minha bolha e morar lá dentro. Se você trabalha... Para evitar o estresse, todos nós temos. Exato, mas tem um limite, as pessoas têm que trabalhar, elas têm que ter vida. Então, aí entra, beleza, o que você está chamando de estresse já gerou uma doença especificamente? Você desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizada, você desenvolveu depressão, você desenvolveu burnout. Esse estresse, ele precisa ter nome e sobrenome. Então, você precisa saber quais desses mecanismos para você poder tratar isso, para que, você pode evitar o estresse, mas seria interessante também que a sua tolerância ao estresse aumentasse. E isso depende de você tratar condições específicas também. E aí, por último, a gente ainda tem as questões hormonais.
Que aí cabe não só entender isso como um mecanismo eventual de gatilho, mas se você tem doenças específicas que podem estar favorecendo um processo de cronificação. E eu até comentei de duas, endometriose, ovário policístico, não são as únicas, mas tem várias, né? Em algumas mulheres, óbvio que não é uma doença, mas é um período que pode haver pior e você tem que saber manejar isso, o período do climatério próximo da menopausa. Então, tudo isso tem que ser avaliado, ou mesmo durante a gestação. Então, são condições muito específicas, mas que precisam de avaliação. E que essas condições podem favorecer com que a doença ela entre nesse processo de cronificação. Então, assim, esse mecanismo é uma coisa que eu gostaria que todo mundo meio que tivesse na cabeça. Se você tem enxaqueca, você tem que mais ou menos desenhar isso. Eu brinco muito que... vocês não vão gostar, mas assim... Eu gostava muito de RPG quando eu era criança, tá? E aí, quando você vai... Você também. Aí, ó. Não, mas... Por isso que eu gosto de você. Qual é o RPG que você gostava? Não, eu vou... vários. Mas sabe quando você vai... Então você tá falando do jogo. Não. Agora eu entendi. Ela ligou a técnica. Não, agora eu entendi. Nossa. Ela ligou a técnica. Você vai falar de RPG pra fisioterapeuta? Role-playing games. Não, esse ele não gostava. Não, esse não é do meu já tempo. não gosto mais. Esse quem gostava... Ele é muito mais antigo que você. RPG é muito mais velho que você. Sou eu. Sabe quando você vai... Você seleciona o bonequinho lá e aí você vai montar assim, quero tanto de força, tanto de agilidade. Eu tenho um modelo didático que é tipo isso. Eu pego esses 6 pontos que eu falei e falo, você, sei lá, tem tantos pontos aqui. E a ideia é você ver quais são os pontos principais e ir reduzindo isso. Ao invés de você querer acrescentar, igual a gente faz no RPG, você vai reduzindo isso. Então, essa é uma visão. E eu gosto muito dessa visão porque você consegue entender, inclusive se o profissional que está te atendendo, ele sabe do que ele está falando. Porque se ele simplesmente se limita a te passar um remédio ou um tratamento que não tem absolutamente nada a ver com seus mecanismos de cronificação, ou se ele não minimamente se preocupa em investigar esses mecanismos, a chance do seu tratamento funcionar já começa mais baixa. Depois, mesmo que ele funcione, ele vai estacionar em algum momento e você vai ver que você não vai melhorar mais do que aquilo. Estaciona, ponto. E quando você tirar o remédio, vai voltar tudo. Porque o que você teve de mecanismo de cronificação que fez você sair de uma dor por mês para dor diária não foi abordado. Sim. Muito bom, hein? Nossa Senhora. Tive uma aula de enxaqueca. Facilitou minha consulta. Não. Nossa, tem um monte de pergunta, mas ainda não posso. Tenho que fazer na pergunta. Tenho que fazer na consulta. Na consulta. Gente, eu acho que deu para ficar bastante claro que é uma situação complexa. É uma situação complexa. É uma situação que precisa ser muito bem diagnosticada. E ela precisa ser muito bem direcionada. Eu poderia aqui também, e eu acho que isso é importante a gente deixar claro, que é a questão do tratamento fisioterapêutico. Né? Eu poderia falar assim, não, é importante, o tratamento fisioterapêutico vai ajudar muito para todas as pessoas. Não, e não é assim. Exato. Não é desta maneira. Existem as indicações específicas e mais precisas para aqueles indivíduos que vão se beneficiar do tratamento fisioterapêutico para as dores de cabeça. Né? Tem alguns que não vão se beneficiar. Exato. Tem alguns que vai ser simplesmente chover no molhado, mais do que enxugar gelo. Exato. Mais do que enxugar gelo. E aí a gente está enganando os pacientes. Então, para você que tem aí, para você não ser enganado, gente, procure profissional que tenha capacitação para isso. Procure alguém que saiba o caminho das pedras. Mas é muito caro, é muito difícil. Você precisa escolher o que é difícil para você. Né? Ficar com muita dor de cabeça ou, de repente, procurar os profissionais que são capacitados para isso. Eu acho que que uma coisa que a gente pode deixar até para os pacientes, eu como paciente... tem tratamento, dá para melhorar muito a qualidade de vida. Eu tive uma crise clássica, né? E eu não quero, eu acho que é traumatizante. Hoje a gente estava falando com uma paciente. Mas é isso que eu... Por isso que eu estou colocando dessa maneira, gente. Desculpe a minha sinceridade, mas tem o Global Burden Disease, o último, a enxaqueca,
A cefaleia de forma geral, mas talvez a enxaqueca, é a segunda doença mais incapacitante do mundo. Em mulheres, em pessoas em idade de trabalho. É a segunda? Ela é a quarta no geral, em pessoas em idade ativa é a segunda, e neurológica, aí ela fica entre ela e AVC sempre brigando ali. Então, é horrível. Eu fico imaginando quem tem isso toda semana, por exemplo. O impacto na vida dessas pessoas é gigantesco. Sim, sim. É gigantesco. Então Eu tenho uma paciente que uma vez falou um negócio pra mim que eu achei um racional muito interessante, né? Ela não tinha uma frequência de crises muito altas, né? Ela tinha, em média, uma crise por mês que durava 3 dias, só que era extremamente incapacitante. Extremamente incapacitante. E aí, eu indiquei uma medicação para ela, que é uma medicação bastante cara, inclusive, né? E ela fez a seguinte conta. Tá, se eu não tiver essa crise aqui, tudo bem, eu gastei esse dinheiro, beleza. Só que essa crise, ela é 10% do meu mês. Porque 3 dias de 30 é 10%. Exatamente. Então, assim, eu estou perdendo 10... Todo mês eu perco 10% da minha vida. Então, se você parar para pensar, se você vai viver, sei lá, 100 anos, quanto que você pagaria para viver mais 10? Exatamente. Entendeu? Nós tivemos uma paciente em comum, lógico que nós não vamos citar nomes, que ela te falava, ela chegou para você e contou, e para mim também, eram 28 dias de dor de cabeça ao mês. Não, e eu sempre falo que quem tem 28 tem 30, porque ela só não tá contando 2 dias porque ela não quer, entendeu? A dor tava tão levinha que eu não contei, mas tinha. Não, é muito... Eu espero não ter mais, então eu vou procurar o meu tratamento, porque é muito ruim mesmo, foi muito forte. É um dia deitada na cama, o segundo dia você dorme o dia inteiro. Ressacona. E depois eu fiquei ainda uns 3, 4 dias que eu não conseguia dirigir. Que os estímulos me atrapalhavam muito. Nossa, e a quantidade de informação que a gente poderia discutir não tem fim, né? Porque, por exemplo, ela teve perdas de memória recente, ou seja, coisas que aconteceram no dia. Durante aquele período. Tem uma quantidade de sintomas de coisas muito grandes. Quem sabe a gente marca uma próxima futuro, Alexandre. Isso. Aí depois consulta. Aí eu venho falar do meu tratamento. Isso. Alexandre, você pode deixar de novo, então, o seu contato, onde o pessoal te encontra aqui nas redes sociais, e o GPS da enxaqueca a gente acha também no seu Insta? Para quem quiser adquirir o curso? Quem quiser checar o meu Insta é @alexandre.venturi. Quem quiser checar o TikTok é @dr.alexandre.venturi. Ou no YouTube, que não está muito movimentado, mas está lá também. E tem muito vídeo meu no YouTube de trocentos mil canais diferentes. É só escrever Alexandre Venturi no YouTube que você vai achar coisa que nem eu sei que existe. Mas nós vamos deixar também lá no Movimento Cast, a gente deixa as redes sociais dele para o paciente que quiser e o GPS você perguntou, você consegue entrar no meu Instagram, tem no linkzinho, no link da bio, você consegue lá o acesso ao GPS. Não só o GPS, mas livros que eu escrevi também, tem outras coisas. Legal. Beleza. Alexandre, muito obrigado. Foi ótimo, né? Foi incrível, uma aula maravilhosa. Eu aprendi muito de enxaqueca. Foi muito bom como paciente, mas muito mais como fisioterapeuta, porque não é a área que eu trabalho e super importante. Eu até descobri que ela é genética. Tá vendo? Ela descobriu mais ou menos, porque eu já falei várias vezes pra ela, né? Mas tudo bem. Santo de casa nunca vai fazer milagre. Eu comecei o podcast falando que a gente tinha um convidado de alta qualidade da enxaqueca, um neurologista, entendeu? Marido a gente não considera. Tá bom. Mentira, gente, ele como fisioterapeuta... Marido só toma porrada nessa vida. Alexandre, eu queria agradecer demais, eu sou suspeito para falar, é um assunto que eu estudo hoje, que eu amo, foi o motivo do meu mestrado há 23 anos atrás. Mas a gente não tinha nem nascido ainda, Alexandre. Eu terminei em 2002, isso, 23 anos atrás. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Acho que as informações que você traz sempre são informações, demais da conta, muito, muito, muito importante para as pessoas poderem
trilhar um caminho legal. Não sei como você não cansa de me ouvir falando essas coisas. Puta, duro que eu não canso. Ele não O duro cansa que eu não mesmo. canso. Em casa eu escuto a voz do Alexandre sempre. Pô, mas é que eu mando uns podcasts de áudio pra ele. Você já viu? Não, mas aí não é só o seu podcast, a troca do mesmo paciente, não. Ele entra no seu Instagram e fica vendo seus vídeos, suas respostas, suas caixinhas, entendeu? É, mas é que Então, aí tem o... Se medicina não der certo, eu tô tentando um pezinho no stand-up. Entendi. E é muito bom, hein? Obrigado, Obrigado, viu? Alexandre. Valeu, gente. Gente, obrigado. Valeu, Até o próximo até episódio. o próximo episódio. Estamos aqui com o neurologista, Dr. Alexandre. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. E eu queria que você... Pelo convite, eu que te convidei. Ai, desculpa. Ai, eu tô tão aqui que vocês... Eu tô Não, no furo, o bom é que você pode deixar um pedaço disso que vai ficar legal, entendeu? Ela foi bem pra caramba pelo convite. Foi, mas ele te convidou pra quê? E aí, Nossa, eu obrigado. não entendi. Eu falei, mas eles estão olhando pra mim. Você deixa assim, ó. Aí na hora que cortar, deixa pelo... Aí eu e ele ao mesmo tempo, pelo convite. Tá, beleza. Tá tudo? É Ou nóis. você